Surrexit Christus spes mea. Cristo ressuscitou, minha esperança. As três virtudes teologais que dizem respeito a Deus são a fé, a esperança e a caridade. A fé é a gente já ter presente antecipadamente todas as realizações que virão depois. Todas as coisas que esperamos. Então a fé está ligada à esperança. Nós já temos aquilo que esperamos. A caridade é o amor a Deus que vai durar para sempre. O céu vai ser um contínuo ato de caridade, de amar e louvar a Deus, que vai trazer a nossa felicidade. A visão de Deus vai ser a nossa felicidade, a visão beatífica. E a esperança é a virtude dos peregrinos, é a nossa, dos caminhantes, aqueles que esperam. É a aurora que anuncia o sol. Por isso nós cantamos: Cristo ressuscitou, nossa esperança. Aqui nesse mundo nós vivemos gemendo e chorando num vale de lágrimas. Muitos sofrimentos, decepções, dificuldades e, sobretudo, a pior de todas, a morte. A morte que vai ser o grande fracasso da vida. Nós vamos morrer. Cuidamos da saúde, tomamos remédio, fazemos tudo, mas no fim, nós vamos morrer. É a morte que é o castigo do pecado. Deus tinha prometido a imortalidade. Está lá na Sagrada Escritura, que não estava nos planos de Deus a morte do ser humano. Mas, depois do pecado, Deus falou que Adão e os seus descendentes iam morrer, como nós morremos. É o castigo do pecado. Então, a morte vai nos vencer. Depois de lutarmos, tomarmos remédio, cuidarmos da saúde, no fim, nós vamos ser vencidos pela morte. Por isso nós vivemos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Jesus também quis passar pela morte. Ele morreu. E morreu de fato, não foi uma morte aparente. Por isso que diz ele, morreu e desceu à mansão dos mortos. Desceu ao lugar dos mortos. Que os judeus chamavam de o Sheol, e os gregos de Hades, e os latinos chamam de os infernos. Vai descer aos lugares inferiores. Morreu. Jesus também quis morrer, quis passar pela morte. Ele que foi o homem por excelência, mas ele foi o segundo Adão. Mas ele não ficou morto, ele ressuscitou. Ele viveu de novo. Depois que ele foi tirado da cruz, levado para a sepultura, que tinha sido dado por aquele homem rico, José de Arimateia, que pediu o corpo a Pilatos, desceu da cruz, colocou nos braços de Nossa Senhora, fizeram aquele enterro e colocaram neste sepulcro. O sepulcro daquele tempo não era como hoje, na terra, era uma caverna, uma gruta, e ali, numa mesa de pedra, colocaram o corpo de Jesus, cobriram com um lençol e rolaram uma grande pedra na boca desta caverna. E depois se afastaram, porque começava o sábado. Tudo estava terminado? Não. Não estava. Parece um fracasso. Porque a morte parece de fato um fracasso. Por isso que o Papa Francisco, quando mostra a Via Sacra, ele fala: essa aqui é a história do fracasso de Deus feito homem. Mas ele não ficou fracassado.
ele ressuscitou, ele venceu a morte. E no terceiro dia, no cômputo judaico, claro, que ele morreu na sexta-feira, ficou sepultado no sábado, na noite, já na madrugada, de sábado para domingo, ele viveu de novo o terceiro dia. Jesus ressuscitou, um anjo afastou aquela pedra enorme da boca da caverna, e Jesus ressuscitou. Quando as mulheres, como vimos no Evangelho, foram lá para terminar a unção, o embalsamamento do corpo, não o encontraram mais. E um anjo que estava lá disse: estás procurando Jesus de Nazaré? Não está aqui mais. Ressuscitou, como ele havia anunciado. E ide anunciar aos apóstolos e a Pedro que ele ressuscitou. E as mulheres foram e avisaram os apóstolos, que vieram correndo e viram. Será que é isso mesmo? Porque eles também estavam vencidos pelo desânimo. Eles estavam vencidos de tristeza, fracasso. Será que tudo acabou? Tudo fracassou? Não. Chegaram lá, viram o túmulo vazio. E viram os lençóis dobrados. Não é alguém que foi roubado. Não é um corpo que foi roubado. É alguém que saiu vivo. E Jesus apareceu diversas vezes. Apareceu aos apóstolos, reunidos no cenáculo. Nós vamos ver durante esse tempo da Páscoa. E lá estavam os 11, não estava os 10, porque não estava São Tomé. E os apóstolos falaram com ele: olha, nós vimos o Senhor, ele apareceu aqui. E Jesus apareceu entre eles e eles ficaram com medo. Será que é um fantasma? Não, sou eu mesmo. Vede minhas mãos, lugar dos cravos, os pés e o lado, sou eu. Eles ficaram não acreditando no que estavam vendo. E Jesus então falou: tem alguma coisa para comer? Para mostrar, não só pela visão, pelo tato ele vai mostrar depois de São Tomé, mas pelo gosto. Tem alguma coisa? Aí deram a ele pão e uma posta de peixe assado. E Jesus comeu na frente deles, para dizer: sou eu mesmo, vivo, estou aqui, comendo com vocês, como estava. E eles ficavam, pensaram que estavam vendo um sonho. Quando chegou Tomé, e eles disseram: nós vimos o Senhor. E São Tomé disse: mas eu não acredito. Só acredito se eu vir as suas mãos, do seu lado, colocar a minha mão dentro da chaga dele, para saber que é ele mesmo. 8 dias depois, nós vamos ver no domingo que vem, Jesus apareceu e chamou Tomé: Tomé, vem aqui, mete o teu dedo nas minhas chagas, enfia a mão aqui no meu lado aberto. Não sejas incrédulo, mas fiel. E Tomé, diante daquele sinal, não falou: eu agora acredito que o Senhor ressuscitou. Não, não. Ele ajoelhou e disse: meu Senhor e meu Deus. Porque aquele que ele tinha visto morto, ele sabia que tinha sido morto na cruz, e agora está vivo, só pode ser Deus. Meu Senhor e meu Deus. E adorou nosso Senhor. Uma das aparições mais bonitas, que mostra bem a esperança, porque Jesus ressuscitado é a nossa esperança. Nós também vamos ressuscitar. Nós vamos ser mortos, sepultados, cobertos na sepultura, comidos pelos vermes, mas um dia nós vamos viver de novo. São Paulo diz: Jesus morreu como primícias, foi na frente daqueles que vão ressuscitar. Nós, um dia, ressuscitaremos. Aí São Paulo diz: aí
nós vamos dizer: ó morte, onde está a tua vitória? Nós vencemos. A morte não nos venceu. Nós vamos vencer a morte. Então não desanimemos. Não desanimemos diante do sofrimento e diante da morte. Nós também vamos ressuscitar. Jesus ressuscitou, é a nossa esperança. É a nossa Páscoa. Por isso, quando um cristão morre, a gente fala: fez a sua Páscoa, sua passagem, mas vai ressuscitar um dia. Um episódio muito bonito, vamos celebrar amanhã também. Então, nesse tempo da Páscoa, dois dos discípulos de Jesus, vendo a sua morte, perderam a esperança, ficaram desanimados e foram embora. Deixaram os outros, deixaram a comunidade, o que é muito perigoso, quando a gente deixa a comunidade cristã. E eles se deixaram e foram embora para casa, desanimados, tristes, cabisbaixos. Foram pelo caminho. E nesse caminho, conversando sobre a tragédia do Calvário, passou perto deles um peregrino, um viajante. Os alcançou indo para o mesmo lugar. Passou e falou com eles: o que vocês estão conversando aí? Por que vocês estão tristes, assim, cabisbaixos? O que aconteceu? Eles falaram com ele: mas só você que é forasteiro aqui? Você não sabe o que aconteceu nesses dias, que toda Jerusalém fala disso? Você não sabe a tragédia? O que foi? A respeito de Jesus Nazareno, foi um profeta, mas que foi preso pelos sumos sacerdotes, condenado e morto. Ele falou que ia ressuscitar, mas hoje é o terceiro dia e não aconteceu nada. Então nós perdemos a fé, a esperança. Vamos embora. Acabou. Foi bom enquanto durou. Arrasados. E aquele viajante que estava do lado deles, que eles não reconheceram, que era Jesus, falou com ele: mas como vocês são duros de coração para acreditar? Cadê a fé de vocês? Cadê a esperança? Jesus não tinha falado que ele ia viver de novo? Não estava escrito isso nos profetas, que ele deveria sofrer, passar pela morte, mas depois ele ia ressuscitar? Não estava escrito isso? Aí foi falando com eles, todos os profetas, Moisés, os Salmos, os profetas todos, Isaías, o sofrimento do Messias, Jeremias, todos os profetas. E eles ficavam espantados vendo aquele viajante que eles não conheciam, falando coisas tão bonitas e inflamando o coração deles de novo, para que eles recuperassem a fé e a esperança em Jesus, que tinha prometido que ia viver. E eles ficaram espantados e recuperaram a fé e a esperança e foram andando. Quando chegaram ali na vila onde eles moravam, Jesus, que estava ali, fez com que fosse adiante. Eles disseram: não, ficai conosco, Senhor, porque já é tarde. Ficai conosco. Aí deram hospedagem a ele, que eles não sabiam quem era. Ele sentou-se à mesa, eles começaram a servi-lo, deram o pão, sinal de hospitalidade. Quando ele partiu o pão, eles olharam, era Jesus. Aí ele desapareceu. Eles levantaram desesperados, saíram correndo e voltaram para Jerusalém para contar aos apóstolos: nós vimos o Senhor, Ele está vivo, Ele ressuscitou e nós o vimos no caminho de Emaús. Nosso Senhor fez recuperar
a esperança deles e a fé. Na hora que eles praticaram a caridade, porque eles deram hospedagem, deram de comida àquele que eles nem conheciam. Portanto, meus irmãos, não percamos a esperança. Jesus ressuscitou, ele não ficou morto. Nós não cultuamos um Cristo morto, cultuamos um Cristo vivo. Nós somos a religião do sepulcro vazio. Todo mundo pode visitar os fundadores das religiões. Está lá o sepulcro de Maomé, o sepulcro de Buda, o sepulcro de Confúcio, o sepulcro de Lutero, o sepulcro dos fundadores das religiões. Está lá o corpo deles apodrecido. Nós somos da religião do túmulo vazio. Jesus não está mais no túmulo, ele ressuscitou. Ele está vivo, glorioso, triunfante, no céu nos esperando, e está vivo na igreja. Ele continua, a igreja está viva por causa dele. Ele está sempre presente aqui no altar, na Eucaristia. Ele vem a nós. Como ele prometeu, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, terá a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então nós somos a religião da esperança, da fé, da caridade e sobretudo da esperança. Caminhamos com a esperança. Nós estamos no ano da esperança. O Papa Francisco criou esse ano como o ano da esperança. É o ano jubilar da esperança. Por isso todos vocês estão ganhando hoje indulgência plenária. É o ano da esperança. Vamos agradecer e vamos com Nossa Senhora, que é a nossa esperança, como dizemos, vida, doçura e esperança nossa, Nossa Senhora. Por isso nós pedimos a ela que depois desse desterro, depois desse vale de lágrimas, depois da nossa morte, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Que Nossa Senhora nos mostre Jesus ressuscitado, que Ele nos receba lá no céu. Cristo, nossa esperança, ressuscitou. Aleluia. Amém.